Olá, pessoal! Hoje eu vou começar a tratar sobre direito empresarial. O Código Civil é que prescreve o direito empresarial a partir do seu artigo 966 e dispõe esse artigo que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, para que seja possível uma pessoa ser considerada empresário, tem que se observar alguns elementos. E o primeiro elemento que se caracteriza um empresário é o profissionalismo, que é caracterizado pela atuação. O profissionalismo significa também atuar com pessoalidade, que é o exercício direto da atividade, ainda que por intermédio de empregados ou colaboradores. Assim, só será considerado empresário quem exerça a atividade, ainda que a execução fique a cargo dos empregados ou colaboradores. Tem que haver também a atividade exercida pelo empresário. Essa atividade econômica é exercida com fins lucrativos. E a atividade organizada, disposta no artigo 966, significa que caberá ao empresário organizar os elementos, os fatores necessários para a exploração de uma atividade empresarial. Ou seja, o empresário que vai definir quais os fatores essenciais para a exploração de uma atividade. E esses fatores essenciais para a exploração de uma atividade empresarial é o capital investido, a mão de obra e os insumos. E cabe destacar que para o Fábio Coelho tem um quarto fator, que é a tecnologia. Produzir bens quer dizer essencialmente transformar, e circular bens nada mais é do que a intermediação entre o produtor do bem e o consumidor. Para ser empresário, a pessoa deve encontrar-se em pleno gozo de sua capacidade civil. E cabe destacar que o menor emancipado por outorga dos pais, casamento, nomeação para emprego público efetivo ou estabelecimento por economia própria ou obtenção de grau superior, exatamente por se encontrar em pleno gozo de sua capacidade jurídica, pode exercer empresa como maior. Já o incapaz jamais poderá iniciar uma atividade empresária, mas pode continuar uma atividade que já vinha sendo exercida. E tal permissão se justifica pelo princípio da preservação da empresa, tentando evitar a extinção desta, sendo que para a continuação da empresa gerida pelo incapaz é necessário a autorização judicial para que esse incapaz continue a exercer a atividade empresária. Existem atividades que, mesmo exercida com fins lucrativos de forma organizada, não atribuirão como regra o status de empresário, pois essas atividades não são consideradas como empresárias e entram como exceções no direito empresarial, que está previsto no artigo 966, parágrafo único, que dispõe que não se considera empresário quem exerça profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. E tem como exemplo a atividade intelectual o advogado, o médico ou o escritor. Mas se essa atividade se tornar um mero elemento de outras atividades próprias de empresário, ou seja, se tornar um elemento de empresa, será a pessoa considerada empresário. Quando falamos de empresário, estamos empregando o gênero, e as espécies de empresário pode ser a pessoa física ou pessoa jurídica. Na pessoa física é o empresário individual, já na pessoa jurídica pode ser empresa individual de responsabilidade limitada ou a sociedade empresária. O empresário individual é a pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo todo o risco da atividade e exerce profissionalmente com habitualidade e profissionalidade uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E ainda que lhe seja atribuído um CNPJ próprio distinto do seu CPF, e não há distinção entre o empresário e a empresa. Assim, todo o patrimônio do empresário individual se vincula pelo exercício da atividade e responde de forma direta e ilimitada.
O empresário individual pode começar com qualquer capital, mas seu faturamento anual máximo pode chegar a 360 mil para microempresários, ou poderá o seu faturamento anual chegar no máximo de 3,6 milhões, sendo para empresas de pequeno porte. A outra espécie de empresário é a empresa individual de responsabilidade limitada, chamada de EIRELI, que é uma modalidade empresária com apenas um sócio, o próprio empresário. E essa modalidade foi criada para evitar o que anteriormente era praticado pelos empresários, quando este detinha o ânimo de constituir uma sociedade de forma individual. Porém, sem esta possibilidade jurídica, o empresário muitas vezes realizava a prática de inserir um sócio fantasma no contrato social da empresa, simplesmente para manter-se no enquadramento legal. E o sócio inserido no contrato social servia apenas como laranja, eis que não tinha função na pessoa jurídica, não inseria capital e nem sequer tinha um affectio societatis. E o patrimônio da EIRELI responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa que o constituiu. E para abrir uma EIRELI é necessário ter um capital social de no mínimo 100 salários mínimos relacionados ao ano vigente. Um outro ponto que cabe destacar é que a EIRELI transforma o empresário individual em pessoa jurídica, porém não lhe atribui característica da sociedade, mas goza das leis de proteção desta. E os atos constitutivos da EIRELI devem ser arquivados no registro competente para fins de aquisição da personalidade jurídica. E havendo a falta desse arquivamento ou de registro de alteração dos atos constitutivos, irá se configurar como uma irregularidade superveniente. O último ponto que cabe destacar quanto à EIRELI é que terá como nome empresarial o nome da pessoa natural ou a designação do seu objeto acrescido da expressão EIRELI. A terceira espécie de empresário dentro da pessoa jurídica é a sociedade empresária, que se dá quando pessoas unem os seus esforços para, em sociedade, ganhar dinheiro com a exploração empresarial de uma atividade econômica. Elas não se tornam empresárias. A sociedade, por elas constituída, uma pessoa jurídica com personalidade autônoma, sujeito de direitos independentes, é que será empresária para todos os efeitos legais. E por fim, a EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade que tem apenas um sócio. É uma pessoa jurídica de direito privado. E a sociedade empresária também é uma pessoa jurídica de direito privado. E a diferença entre a EIRELI e a sociedade empresária está na pluralidade de sócios. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.